Pessoal, dando continuidade às nossas aulas do capítulo 3, nesse vídeo vamos estudar isomeria cis-trans. Lembrando que já tem dois outros vídeos nessa mesma playlist. Caso você não tiver assistido os dois vídeos anteriores a esse sobre isomeria cis-trans, é só ir lá na playlist, é só ir lá no canal, clicar em playlist e procurar a playlist do capítulo 3. Todos os vídeos estão em sequência. Então, pessoal, o que o problema pede? Olha, determine se a seguinte substância pode existir como isômero cis-trans. Desenhe e identifique os isômeros quando possível. Qual que é o primeiro passo que vocês têm que... Aqui tem uma forma estrutural plana. Então, no caso, se for possível, isômeros cis-trans, você tem que desenhar eles numa forma espacial. Então, observem aqui, ó, qual que é a primeira coisa que vocês têm que identificar? Os dois carbonos que estão ligados à dupla. Então, eu tenho esse carbono aqui e esse carbono. Observe se cada carbono está ligado a dois grupos diferentes. Olha, esse carbono está ligado a esse CH3 e a esse hidrogênio. Então, esse aqui passou no teste. Esse outro carbono está ligado a esse hidrogênio e a esse grupo CH2 e CH3. Então, os dois carbonos possuem dois grupos diferentes cada um. Então, você sabe que possui isomeria do tipo cis-trans. Então, como que você vai desenhar esses estereoisômeros? Então, o primeiro passo, sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Desenha o carbono, põe uma dupla, desenha outro carbono. Faz isso duas vezes para você desenhar os dois isômeros. Agora, você faz as ligações em forma de tesoura, tá vendo? Por causa da hibridização desse carbono. Caso você tenha alguma dúvida sobre hibridização e a geometria, é só assistir a playlist do capítulo 1. Lá eu explico isso. Mas é bem tranquilo, aqui é aproximadamente 120 graus. O desenho ficou meio torto, mas deveria ser 120 graus aproximadamente. Agora você pode colocar os grupos que estão em cada carbono. Então, pessoal, sempre o mesmo passo, tá? Desenhe primeiro os dois carbonos que estão conectados pela ligação dupla. É sempre a mesma coisa, porque a partir dele você desenha o resto da estrutura. Mesmo que essa molécula seja uma molécula bem grande ou complexa, tem vários grupos. É identificar a posição da dupla. Então, sempre você vai fazer isso, porque a partir dessa dupla que você determinar se é cis ou trans a isomeria. Então, fez isso, desenhou os grupos. Olha, esse carbono está ligado a um hidrogênio e a esse grupo CH3. Lembra, carbono faz 4 ligações, ele já está fazendo 2 com esse outro carbono, então sobra só mais 2 ligações para ele fazer. E para ser isomeria cis-trans, pessoal, um desses grupos aqui tem que ser hidrogênio. Se não fosse hidrogênio, aqui tivesse 2 grupos diferentes de hidrogênio, teríamos que usar a nomenclatura EZ, que eu vou explicar mais adiante. Então, olha só, eu tenho esse carbono, eu coloquei 2 grupos, os 2 grupos nele, que é esse hidrogênio e esse CH3. Esse outro carbono, ó, tem ligado a ele um hidrogênio e um CH2 e CH3. Então, desenho aqui CH2 e CH3. Qual que você desenha primeiro? Tanto faz, tá, pessoal? O importante é colocar os dois substituintes. E na segunda, você inverte. Eu sempre inverto o segundo lado aqui, mas poderia inverter o primeiro. Só inverter o segundo, a posição. Quem está em cima, você coloca embaixo. Quem está embaixo, você coloca em cima. Não pode inverter os dois, tá, pessoal? Um você deixa sem mexer, olha, pra você ver. Nessa primeira estrutura, ó, CH3 está em cima, o hidrogênio está embaixo. Na segunda, mantive. Porque se você alterar esse lado, esse carbono, a posição desse substituinte, e alterar desse outro também, vai ser a mesma molécula dessa, e não vai ser um isômero. Então, mantenha um estático, um sem mexer, e só altera do outro, para conseguir, assim, desenhar o segundo isômero. Agora, determinar quem é o isômero cis e quem que é o isômero trans. É o mesmo sistema, ó. Traça uma linha imaginária, não precisa desenhar, tá, pessoal? Desenha aqui só para vocês observarem.
mas traça uma linha imaginária que passa entre a ligação dupla. Traçou essa linha e observe a posição dos hidrogênios. Se os dois hidrogênios estiverem do mesmo lado, pode ser em cima ou embaixo, tanto faz, é cis. Se eles estiverem em lados opostos, é trans. Então observe, ó, essa molécula, vamos examinar essa primeira. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado da linha, não é? Então desenhei a linha aqui, ela tem que passar exatamente aqui no meio da ligação dupla. Então se os dois hidrogênios estão do mesmo lado, então essa molécula é um isômero cis. Vamos ver esse segundo caso aqui, ó. Então tracei a linha exatamente no meio entre a ligação dupla. Essa ligação dupla é uma ligação do tipo sigma-pi. Então passei a linha aqui, olha. Então eu tenho um hidrogênio de um lado e o outro hidrogênio do outro lado. Então a isomeria é o quê? Isomeria trans. Então é basicamente isso. Então, primeiro passo é observar se é possível. Se você não conseguir visualizar aqui, desenhe as estruturas, né? Eu vou mostrar um caso onde não é isomeria cis-trans. Mas aqui, só de observar a forma estrutural plana, é possível você já saber se existe a possibilidade de ter os isômeros cis e trans. Então vamos para mais um caso, olha. Nesse caso, será que é possível existir isômeros cis-trans dessa molécula? A resposta é não. Por quê? Observe que esse carbono está ligado a dois substituintes iguais, então não é possível isomeria do tipo cis-trans. Então eu desenhei aqui a estrutura só para vocês observarem. Ó. Se você abrir a estrutura, ó, faz o mesmo caso, desenha o carbono, uma dupla, outro carbono, depois coloca os tracinhos em forma de tesoura e desenha os substituintes. Olha, esse carbono está ligado a um CH3 e outro CH3, então eu coloco CH3, CH3. Esse outro carbono está ligado a um hidrogênio e a um CH3. Então, coloco o hidrogênio e o CH3. Observe, esse carbono está ligado a dois grupos iguais. Pessoal, sempre que você tem um carbono ligado a dois grupos iguais, então não tem como ser isomeria cis-trans. Se desenhasse aqui outra molécula, seria a mesma. Então, guarda bem isso. Tem que ser... Cada carbono tem que estar ligado a um hidrogênio e um grupo diferente de hidrogênio. Outro carbono ligado a um hidrogênio e um grupo diferente de hidrogênio. O grupo diferente de hidrogênio desse carbono pode ser igual ao grupo desse. O que não pode acontecer é um carbono com dois grupos iguais. Então não ocorre isomeria espacial. Vamos para mais um exemplo. Observe que essa vai ser possível. Olha, esse carbono está ligado a um hidrogênio e a um CH3. Esse carbono está ligado a um hidrogênio e a um CH3. Então, esse carbono está ligado a dois grupos diferentes e um é hidrogênio, então ele está ok. E esse carbono está ligado a dois grupos diferentes e um é hidrogênio, então também está ok. Então, podemos desenhar os dois isômeros. Então, olha só. Então, está aqui o carbono ligado ao hidrogênio e a um CH3. Igual eu falei, não importa a ordem como você desenha a primeira estrutura. Tá? É só lembrar que a segunda, você vai pegar um carbono e trocar a posição de um dos grupos. Mantém um igual e o segundo você troca a posição. Quem está embaixo coloca em cima, quem está em cima você coloca aqui embaixo. Eu, geralmente coloca o lado de cá, mas se você trocar do lado de cá também dá na mesma. Desde que você mantenha o lado de cá, você pode trocar o outro lado. Um dos carbonos você tem que manter o substituinte na mesma posição. Então, pessoal, olha só. Agora, quem que é o isômero cis e quem que é o isômero trans? É só observar aqui, ó, mesma coisa, ó, um carbono ligado a um hidrogênio e um CH3. Então, eu preferi começar colocando hidrogênio por cima e o CH3 por baixo. Se eu tivesse feito o contrário, não tem problema nenhum. E o outro carbono está ligado a um hidrogênio e um CH3. Observe que esse grupo é igual a isso aqui, tá, pessoal? H3C e CH3 é a mesma coisa. Então, esse grupo é igual a isso aqui, então não tem problema. O que não pode é no mesmo carbono ter dois grupos iguais. Então, aqui, ó, eu traço uma linha imaginária. Então, o segundo isômero, como é que eu desenho? Igual eu falei, eu gosto de trocar desse lado de cá, mas você pode trocar o lado de cá que também que não tem nada a ver. Desde que você mantenha o lado de cá
Da mesma forma, você pode trocar o lado de cá, colocar o que tem embaixo em cima, o que tem em cima embaixo. Mas geralmente eu coloco, substituo do lado de cá, só para ter um padrão meu. Então, olha só, eu mantive o lado de cá, olha, H em cima e o CH3 embaixo. E o lado de cá eu coloquei o CH3 em cima, tá vendo? E o hidrogênio embaixo. Então, eu tenho agora meus dois isômeros. Agora, quem que é o isômero cis e quem que é o isômero trans? É bem tranquilo, né? Então a gente traça uma linha imaginária, não precisa traçar, tá, pessoal? Só você imaginar uma linha passando entre ligação dupla. Se os dois hidrogênios estiverem do mesmo lado da linha, então a molécula é cis. Quando eles estão em lados opostos, é trans. Então essa aqui é cis e essa de cá é trans, porque um está de um lado e o outro é de outro. Vamos observar aqui um último caso. Então, pessoal, esse caso aqui, observe que não é possível isomeria do tipo cis-trans. Por quê? Eu tenho esse carbono e esse carbono que está conectado pela ligação dupla. Esse carbono está ok, olha, ele está ligado a um hidrogênio e a um CH2 e um grupo CH2 e CH3. Então, ele está ok. Só que esse carbono daqui está ligado a dois hidrogênios, ou seja, a dois grupos iguais. Então, não é possível ocorrer isomeria do tipo cis-trans. Eu desenhei a fórmula aberta aqui, mas só batendo o olho aqui você já vê que não é possível. Então, olha só. Esse carbono está ligado a um CH2 e CH3. E esse aqui está ligado a um hidrogênio. E esse aqui está ligado a dois hidrogênios. Então, não é possível isomeria cis-trans nessa molécula. Eu tenho que ter dois substituintes diferentes ligados ao mesmo carbono. E para ser isomeria espacial. E para ser do tipo cis-trans, um tem que ser hidrogênio e o outro tem que ser diferente de hidrogênio. E aqui, nesse carbono, eu tenho dois grupos iguais, né? Dois hidrogênios. Então, não é possível. Pessoal, vou colocar mais 2 aulas de exercícios desse tipo e vamos treinar também nessas aulas de exercício o tipo de representação de linhas, tá? Porque ele geralmente mais cobrado ele, porque ele é mais fácil de desenhar. Você tem que ser capaz de visualizar os hidrogênios na de linha, né? Os substituintes. Então, vou colocar exercício também com representação de linhas, né? O traço, como preferir falar. Então, vou colocar mais 2 vídeos, depois vamos estudar isomeria cis-trans em compostos cíclicos, só depois que vamos estudar nomenclatura EZ, que é bem tranquilo também. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Quem não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Obrigado e até a próxima.